sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, ainda na série Teoria da Contabilidade, nós vamos estudar as características qualitativas de informações financeiras úteis, mais especificamente a representação fidedigna. Relatórios financeiros, de acordo com o item 2.12 do CPC 0, eles representam os fenômenos econômicos em palavras e em números, isto é, observando então o aspecto quantitativo e qualitativo da contabilidade. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também devem representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, a essência de fenômeno econômico e a sua forma legal são as mesmas. No entanto, se não forem as mesmas, fornecer informações apenas sobre a forma legal não representaria fidedignamente o fenômeno econômico. Isso é, existe aqui uma supremacia da essência sobre a forma. Então, nós devemos privilegiar sempre a essência sobre a forma. De acordo com o item 2.13 do CPC 0, para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação deve possuir três características. Ela deve ser completa, ela deve ser neutra e deve ser isenta de erros. Obviamente que a perfeição nunca ou raramente é atingida. Dessa forma, o objetivo então é o de maximizar ao máximo essas qualidades, essas características, o tanto quanto o possível. Em relação à representação completa, de acordo com o item 2.14 do CPC 0, ela inclui todas as informações necessárias para que o usuário compreenda os fenômenos que estão sendo representados, e inclusive todas as descrições e explicações que forem necessárias. Assim, por exemplo, a representação completa de um grupo de ativos inclui, no mínimo, a descrição da natureza dos ativos do grupo, a representação numérica de todos os ativos do grupo, isso é, os seus valores, e a descrição daquilo que a representação numérica retrata. Então, a base de mensuração, no caso, aqui é o custo histórico, o valor justo, aqui o valor executório. Para alguns itens, uma representação completa pode envolver também explicações de fatos significativos sobre a qualidade e a natureza do item, fatores e circunstâncias que possam afetar a sua qualidade e a natureza e o processo que foi utilizado para determinar a representação numérica. Isso é, então, a base de mensuração. Em relação à representação neutra, de acordo com o item 2.15 do CPC 0, ela não é tendenciosa, tanto na seleção quanto na apresentação de informações financeiras. Isso é, a representação neutra, ela não possui inclinações, ela não é parcial, ela não é enfatizada ou ainda deixa de ser enfatizada, nem é, de outro modo, manipulada para aumentar a probabilidade de que essas informações financeiras sejam recebidas de uma forma favorável ou ainda desfavorável pelos usuários. É importante destacar que informações neutras, elas não significam informações sem nenhum propósito ou sem nenhuma influência sobre o comportamento. Pelo contrário, informações financeiras relevantes são, pela própria definição, aquelas capazes de fazer diferença nas tomadas de decisões dos usuários.
neutralidade, de acordo com o item 2.16 do CPC 0, ela na realidade é apoiada pelo exercício da prudência. Nesse sentido, prudência é o exercício de cautela nos julgamentos sob condições, então, de incerteza, como a gente já viu na primeira aula dessa série, né? O exercício de prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados, isto é, sempre se utiliza menores valores para receitas e ativos, e que os passivos e despesas não estão subavaliados, ou seja, utilizamos sempre maiores valores para as despesas e passivos. Este é o exercício da prudência. Da mesma forma, o exercício da prudência não permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de despesas e passivos. Isto porque essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou subavaliação de receitas e despesas em períodos futuros, porque se utiliza sempre o realizado para se fazer as previsões futuras. No entanto, nos termos do item 2.17 do CPC 0, o exercício da prudência não implica necessidade de assimetria. Por exemplo, a necessidade sistemática de evidência cada vez mais convincente para dar suporte ao reconhecimento de ativos ou receitas do que ao reconhecimento de passivos e despesas. Essa assimetria, então, não é uma característica qualitativa de informações financeiras úteis. Não obstante, em determinados pronunciamentos, podem conter alguns requisitos assimétricos, se isso for consequência de decisões que se destinam a selecionar informações mais relevantes e que representem fidedignamente o que pretendem representar. A representação fidedigna, de acordo com o item 2.18 do CPC 0, não significa uma representação precisa em todos os aspectos. Nesse sentido, livre de erros significa que não há erros ou omissões na descrição do fenômeno e no processo utilizado para produzir as informações apresentadas. Esse então processo que foi utilizado, ele foi selecionado e aplicado sem erros. Esse é o sentido então do termo livre de erros. Além disso, livre de erros não significa perfeitamente preciso em todos os aspectos. Por exemplo, a estimativa de preço ou valor não observável pode ser determinada como precisa ou imprecisa, já que ela vai ser estimada, né? Contudo, a representação dessa estimativa pode ser fidedigna se o valor for descrito de forma clara e precisa como sendo uma estimativa. E além disso, se a natureza e as limitações do processo de estimativa forem explicadas e que nenhum erro tenha sido cometido na hora de escolher ou de aplicar o processo apropriado para o desenvolvimento dessa estimativa. De acordo com o item 2.19 do CPC 0, quando os valores monetários em um relatório financeiro não puderem ser observados diretamente e ao invés disso eles devem ser estimados, são nesses casos então que surge a incerteza de mensuração. O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de informações financeiras e não prejudica a utilidade das informações se essas estimativas são descritas e explicadas de forma clara e precisa. Mesmo um elevado nível de incerteza na mensuração, então, não impede necessariamente que essa estimativa forneça informações úteis.
Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.